extraordinária semana. Hoje eu quero falar com você sobre a tentação de descer da cruz. Eu sei que Deus preparou essa semana para você, eu sei que Deus preparou essa semana para a gente, como Ele prepara cada dia para que nós possamos viver a sua vontade, viver o seu propósito. E nesse quesito, e nessa questão de propósito, que nós temos entendido que a cruz fala do nosso propósito, fala da nossa missão, fala daquilo que Deus nos deixou aqui para fazer, há uma tentação. Em Mateus 27, a partir do versículo 40, nós vamos ver, quando Jesus está na cruz, que ele recebe algumas palavras. Ele recebe algumas palavras no seguinte sentido: olha, se você é filho de Deus, desce da cruz. Ah, se você é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E quando Deus falou comigo sobre esse texto, veio essa frase na minha cabeça: a tentação de descer da cruz. Porque descer da cruz é mais fácil. Descer da cruz é muito mais menos custoso, menos doloroso, principalmente porque a gente não precisa morrer. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o chamado de Jesus para nós, nós vemos que há um convite de Jesus para que possamos estar com Ele nessa cruz, estar com Ele nesse chamado, estar com Ele nesse propósito. E isso fala exatamente daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer desde que nós nascemos e que nós estamos encontrando, nós vamos encontrando essas pistas. Eu conversava com uma ovelhinha querida nossa, e ela perguntava sobre essa questão da vontade de Deus e tudo mais, e eu disse para ela, falei, olha, nós precisamos primeiro começar a fazer o básico. Quando começamos a fazer o básico, o restante vai se encaixando. Qual é o básico? Cumprir as ordens, cumprir as ordenanças, cumprir o ID de Jesus, e a partir do ID nós vamos encontrando e encaixando aonde nós vamos viver. Mas há uma tentação diariamente. Eu digo com todas as letras para você que o diabo, o inimigo, ele não quer que você viva essa cruz. Olha que interessante. 3 vezes ele tentou tirar Jesus desse propósito, dessa missão. Primeiro no deserto, depois que Jesus estava ali 40 dias de jejum, 40 dias se preparando. O diabo chega, Satanás chega e tenta Jesus, e falando para ele, olha, se prostre diante de mim. Comece a adorar outro Deus. Comece a adorar alguém que pode te dar tudo aqui na terra. Depois nós vemos o Getsemane. Biblicamente falando, não está escrito explicitamente. Mas nós entendemos que aquela crise de vontade, e até se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, você vê que nesse momento o Mel Gibson coloca que Satanás começa a rondar Jesus e começa a dar força para aquela crise de vontade que existe ali. E aí Jesus vem e esmaga a cabeça dele e diz, não, eu vou cumprir a vontade do Pai. Mas depois na cruz, havia discursos dizendo, olha, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E nós começamos a entender que no nosso dia a dia, nós temos convites desse mesmo jeito, dessa mesma forma. Em vez de buscarmos viver a vontade de Deus, há uma grande probabilidade, há uma grande chance de você ouvir diariamente, semanalmente, frases ou situações, ou ter ali pessoas que possam vir para te seduzir a você descer da cruz, a você descer daquilo que justamente te faz viver uma vida diferenciada. Por quê? Porque é isso que nos faz encarar, e até mesmo, como a gente já disse em outro vídeo, nós entendemos onde Jesus está. Essa cruz fala da missão, essa cruz fala do propósito, essa cruz fala de viver aquilo que Deus já preparou para nós. E isso fala justamente de renúncia. Renunciar o que é bom para viver o que é melhor. Deus tem algo que não é bom para você. Deus tem o melhor. Deus tem o extraordinário. Deus tem coisas realmente que vão fazer sentido para a sua vida e vão trazer significado para você. Mas para isso nós precisamos entender e crucificar a nossa vida com Cristo. E isso é justamente que não é que você tem a cruz de Cristo, mas você tem a sua cruz, que Ele falou, cada um pegue a sua cruz e me siga. Portanto, para essa tentação de descer da cruz, eu queria te incentivar e te dar um direcionamento, vamos dizer assim. Eu queria realmente que você entendesse de que não vale a pena descer da cruz. E que se você desceu, e que se você está vivendo algo que não é
o chamado de Deus para você, porque a gente pode se confundir. Lembra que o diabo tentou em 3 vezes, de 3 formas diferentes, fazer com que Jesus parasse o seu propósito, parasse aquilo que ele tinha que fazer. Muitas coisas são parecidas com aquilo que nós vivemos hoje. Ele oferecendo coisas que você vai viver aqui. E eu descobri uma coisa. A maioria das coisas que nós queremos não está na vontade de Deus. E nós precisamos casar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí nós vamos entender que quando eu estou crucificado com Cristo, quando eu peguei minha cruz para segui-lo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma semana extraordinária a partir e na cruz de Cristo. Na cruz que nós já temos que pegar para viver uma vida abundante e extraordinária. Viva uma vida abundante, crucificado com Cristo, vivendo a vontade do Pai. Shalom.